Senhoras, senhores, uma excelente noite. Você que nos acompanha pela Rádio Ismael também nesse momento, uma noite excelente. E também aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, agradecemos também o privilégio de estar conosco, né, através aqui do Centro Espírita Caridade e Fé. A temática que nos foi apresentada, o papel cidadão do cristão, na realidade nos faz uma reflexão, um convite para que nós passemos a desenvolver as nossas ações rotineiras, os nossos trabalhos, desde o mais simples ao mais complexo, a praticar essas atividades no exercício do amor e não simplesmente por uma obrigação. Porque quando nós fazemos por amor, quero lhes dizer que a espiritualidade amiga nos acompanha, desde a lavagem da louça até os trabalhos mais difíceis. Porque quando nós fazemos com amor, vibramos numa frequência mais elevada. E isso nos permite sintonizar com a espiritualidade maior. Quando nós, nesses nossos pensamentos, desenvolvemos ações negativas, pensamentos menos felizes, certamente nós não estaremos trabalhando, atuando no padrão do Cristo. Todas as pessoas que desenvolvem os seus trabalhos têm a sua relevância, desde aquele que é o doutor, o médico, àquele que limpa a sala. Porque quando eu vou, por exemplo, escrever um livro, fica quase que impraticável escrever esse livro em um ambiente sujo. Eu posso ter um nível alto de qualificação intelectual, mas será que eu sei remendar um pneu? Os trabalhos mais simples. Então, todas as inteligências têm os seus significados, têm as suas importâncias, não é? E no aspecto cristão, a nossa responsabilidade é ainda maior, porque cristão não é aquele somente que conhece o Cristo, mas aquele que pratica os seus preceitos, mesmo sem conhecê-lo. Esse é um cristão. Porque os preceitos do Cristo são de amor, que é o sentimento por excelência. E nós sabemos que o amor não é como nós muitos vemos nos aspectos normais da sociedade, que vem sendo arrastada por pensamentos de posse, que a pessoa ama, acha que o amor é porque gosta do outro, tem a atração do outro. Mas quando o amor é um sentimento muito sofisticado, que não é para todo mundo. Não é para quem quer, é para quem pode e para quem busca isso. E, obviamente, que as pessoas têm dificuldades, porque evoluir dá trabalho. É um processo continuado. Imagine eu numa instituição onde assumo uma postura de vítima, de coitado, e que o mundo é mau, o mundo é ruim. Como eu poderei evoluir se eu não reconhecer a mim mesmo? Se eu, no momento de mais importância da minha vida, que é o meu trabalho, que é onde eu vou ser coautor do mundo, através das minhas ações, eu vou negligenciar? Não é interessante amaldiçoar o trabalho em que nós nos encontramos. Quantos daqueles que nós questionamos como vai lá no seu trabalho e a pessoa fala coisas negativas, ruins, falam mal do trabalho, do chefe. Quando o indivíduo entra na empresa, ele está consciente de que aquele local onde ele vai adentrar também tem seus defeitos. E que o nosso papel como cristão é colaborar para que o ambiente que eu me encontro fique mais saudável. Como fazer isso? Através da minha conduta. Através do meu comportamento. Por mais que eu cobre, fale, perceba o que é o correto, o que deve ser feito. E se eu simplesmente agir de forma contrária, estarei no exercício da hipocrisia. Então é preciso vivenciar aquilo que eu estou dizendo. E o cristianismo é a religião do amor. Qual é
a melhor e a mais bela religião. É o amor. E através da caridade, ou seja, da movimentação deste amor, consigo chegar à perfeição. Esta que o Cristo nos convidou à perfeição moral. Porque quando nós buscamos a etapa que nos cabe, que é a perfeição moral, todo o restante vem. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Parece ser tão simples, né? Uma vez Paulo de Tarso disse que ele já conhece a verdade, o bem, né? Já sabe conhece o que é o correto, a lei, mas na hora de realizar, de praticar o bem, sei, não porém realizo, não consigo realizar. Porque nós estamos inseridos e mergulhados numa sociedade, numa cultura que tem os seus preceitos. E eu sei o que é o certo, mas não consigo praticar. Você sabe que deve perdoar aquele que fez o mal. E aí eu digo, não, eu não desejo mal a ele não, mas se ele se lascasse era uma boa. Não entendo isso. Eu não desejo mal a ninguém, mas bem feito, né? Bem feito. Sinto muito. Eu sei da verdade do que é o bom, o belo, o correto, mas a minha conduta moral, que é a parte mais difícil de resolver, ainda estou em atraso. Porque é muito fácil exercitar a intelectualidade, buscar o conhecimento, se desenvolver, mas na hora do exercício moral, que é esse que o Cristo mostrou com excelência, nós falhamos. Descobrimos que nós não nos conhecemos. E aí, nesse processo de conhecimento, o Allan Kardec fez um questionamento muito curioso, que ele não quis perder tempo na resposta, mas a resposta foi grande. Qual é, 919, a questão do Livro dos Espíritos, qual é, né, o meio mais prático e eficaz de atingir, né, a perfeição moral, se distanciar dos arrastamentos maus, né? Como é que eu devo fazer isso? E aí o Santo Agostinho respondeu, muito simples, um mestre da antiguidade, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Se eu não conheço a mim mesmo e não invisto neste conhecimento, sou uma criatura estacionária, parada no tempo. Porque é este conhecimento que me possibilita ampliar a consciência, e quando eu amplio essa consciência, percebo as necessidades dos outros e sou chamado a atender. Em qualquer local onde estiver. Quando a princesa Diane chegou para a Madre Teresa de Calcutá e disse que gostaria muito de fazer o que ela fazia. Tinha tanta vontade, achava tão belo a prática da caridade, o desprendimento, mas ela, como na condição de princesa, não podia fazer isso. E aí a Madre Teresa de Calcutá disse que a caridade pode ser feita em qualquer esfera da sociedade. Então quer dizer que eu tendo a minha riqueza, o meu poderio financeiro, posso também praticar a caridade? Obviamente que sim. Investindo essa verba, esse dinheiro, esse potencial econômico em mais empregos, em mais desenvolvimento para o seu local, para a sua cidade, para o seu estado. Onde é que está o mal do dinheiro? O dinheiro é neutro. A conduta da criatura. O mal ou o bom do que é feito com esse dinheiro depende do indivíduo. Como acho que vocês já devem ter visto na literatura espírita, né, que o dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada. Não é o livro, mas apoia a cultura. O que é que você está fazendo com o seu dinheiro? Você está investindo em mais conhecimento, na melhora do ambiente que você se encontra, ou esse dinheiro que você está usando serve para humilhar os outros, para ostentar sentimentos e comportamentos menos felizes? Esse dinheiro tem te ajudado a melhorar o local em que você se encontra, ou esse dinheiro tem feito com que você se perca e tenha exercitado sentimentos ruins? A escolha é sua. Nós temos o hábito de dizer que estamos sendo governados por políticos corruptos, que os políticos estão aí mentindo,
né, deturpando, usando o dinheiro à vontade para os seus próprios desejos. E muitas pessoas em dificuldade. Mas será que esses políticos, eles são corruptos? Ou é uma essência mesmo do brasileiro? Quem nunca baixou um filme na internet para assistir, podendo ter comprado, ou ido ao cinema para colaborar com o emprego de outras pessoas que estão ali trabalhando, ou um cinema fechou porque depois que apareceu a internet eu não compro mais o DVD não e nem vou assistir, eu baixo. Aqui no Brasil ninguém sonega imposto, aqui no Brasil ninguém compra carteirinha de estudante, nem carteira nacional de habilitação. A gente não paga assim uns R$5 para poder furar a fila, né? 5. Eu estou dizendo 5 porque é um valor mais baixo, né? Mas eu já vi valores mais altos. E aí ninguém estaciona o carro na vaga que é reservada a um deficiente físico, ao idoso. É rapidinho. Eu vou ali, volto já, não vou nem perceber. Será que nós somos governados por corruptos? Será que o meu patrão lá na minha empresa ou aquele gestor do grupo é corrupto? Ou será que nós somos brasileiros governados por brasileiros? Porque existe um padrão vibratório. Alguns espíritos não ficarão mais neste planeta, não porque serão expulsos, mas porque o padrão vibratório deles não vai mais caber. Por exemplo, precisamos adaptar, né? Com o exemplo Joana de Ângeles, que era uma espírita, um espírito católico. Agora é um espírito espírita, não é? Ela foi convidada para colaborar no Consolador, trazer o espírito de verdade, né? As informações. Mas ela não teve dificuldades para deixar de ser um espírito católico para se tornar um espírito espírita, porque já estava nos padrões do Cristo. E nós estamos nos padrões do Cristo? Qual era o problema que existia com relação a Paulo de Tarso? Na sociedade em que ele estava, ele era uma pessoa excelente. Estava dentro dos padrões da sociedade. Era um doutor da lei, com todo o seu conhecimento, com a sua influência, com o comportamento que ele tinha de acordo com a sociedade em que ele vivia, e de repente chega um Cristo caminhando na contramão de tudo aquilo que ele acreditava. Chega um Cristo, vocês podem ver no livro de Gênesis, que curava no sábado. E não era para fazer isso. O sábado é reservado para o Senhor, para o descanso. Porque o próprio Deus descansou. Será que isso é verdade? Mas o Cristo nos disse que até hoje ele trabalha. E vai continuar trabalhando. Então não vamos nos irritar com o nosso trabalho, mas abençoá-lo, agradecê-lo. Quando nós chegarmos na organização que nós estamos, vamos orar por ela, para poder eliminar aquela energia ruim, aquela sujeira, que são aqueles pensamentos negativos. Quando sairmos de lá, vamos orar de novo, para que mantenha-se esta paz. E quando nós formos para a sociedade, para ajudar de alguma forma, num trabalho de ação social, temos que fazer primeiro a resolução dentro de nosso lar. Porque quando eu resolvo as problemáticas, melhoro-me no lar, eu tenho condições de ajudar o outro lá fora. Por quê? Dentro da minha casa, eu sou do jeitinho que sou, sem as máscaras que a sociedade exige que nós tenhamos. Porque nós gastamos muito tempo e energia e inteligência tentando disfarçar aquilo que não nos agrada em nós, querendo mostrar para os outros uma coisa que nós não somos, e aí vamos constituindo personas nesta sociedade, e quando nós criamos isso, estamos escondendo este indivíduo que precisa ser corrigido, que precisa evoluir, que está lá dentro, que a espiritualidade amiga nos convidou, pedindo para que nós nos conhecêssemos. Se nós não nos conhecermos,
não teremos condições de ajudar o outro. Porque na primeira oportunidade eu vou desistir. Imagine se o Cristo, que recebeu o planeta Terra para organizar ele como se encontra, e num processo de evolução, se ele tivesse se irritado e não tivesse se submetido às leis do mundo. Teria desistido. E aí, quando eu estou no meu trabalho como cristão, na minha ação social, ou dentro da própria organização privada que eu trabalho, e se eu não aceitar essas condições, mas buscando promover a melhora, certamente também desistirei. É por isso que a rotatividade nas organizações está tamanha, porque as pessoas não estão conseguindo lidar com as frustrações. As pessoas gastam muito tempo se comparando com o outro, querendo ser o outro. É tudo bem que o outro seja um incentivador para você se melhorar e não para deixar de cuidar de si. Quando nós vemos alguém que tem mais capacidade, mais competência do que nós, observe como foi que ele fez isso. Se há uma organização que eu me afino, que eu gostaria de participar, uma organização social, como por exemplo a Casa Espírita aqui, Caridade e Fé, também tem várias ações sociais, eu posso achar bonito, gostar, mas na hora que eu vou começar a trabalhar, me comprometer, quero estar envolvido, mas não quero estar comprometido, aí desisto. Mas quando você está comprometido, quero lhes dizer que na sua ação, quando você faz o seu trabalho, a primeira pessoa que você resolve é você mesmo. Porque essa pessoa renuncia muito de suas paixões para poder ajudar os outros. Renuncia do seu tempo para poder colaborar com o outro. Que quando eu consigo ajudar o outro, que eu percebo que houve a mudança no outro, pelo simples fato que eu também já melhorei. Tem gente que diz, eu só fico contigo se tu melhorar, se tu mudar. Eu não quero desse jeito, não vou namorar contigo, quero ficar, porque se tu não mudar, eu não... Aí fica. Nós somos uma família, poderíamos ser felizes, temos tudo para ser feliz, mas nós não somos, porque você não me faz feliz. Eu tenho um excelente salário, um emprego bom, estou junto de pessoas profissionais qualificados, mas eu não sou feliz, porque o pessoal são desse jeito, dessa maneira. Se eles fossem pessoas melhores, com certeza a minha vida também seria melhor. Pois vamos continuar aí nessa inércia, se nós não buscarmos essa melhoria através do autoconhecimento. Para melhorarmos, Santo Agostinho orientou-nos a fazer uma avaliação da nossa jornada. Se aquilo que você fez, né, você desenvolveu durante o dia, aquilo que você fez, se fosse uma outra pessoa que tivesse feito, como é que você avaliaria isso? Você aprovaria? Porque nós estamos tão acostumados a fazer coisas ruins, pequenas coisinhas, pequenas corrupções, que a gente acha que é normal. Mas quando é o outro, nós criticamos muito. Mas quando é a gente, eu sou humano, eu erro e eu sou assim mesmo. Mas no desenvolvimento do nosso trabalho, preocupados em tornar uma sociedade melhor, em sermos coautores de um mundo melhor, nós não podemos fazer o exercício dessas milindres. Devemos reconhecer esses defeitos para poder corrigir, não nos condenarmos, porque defeito nós temos, aí você fica naquela questão de se autocriticar. Reconheça o que precisa, não é, ser melhorado. E aí o que mais nós temos observado no país e entre nós mesmos é que nós não sofremos uma crise financeira, né, uma crise política, de convivência. O que nós sofremos hoje é de uma crise moral. Este é o nosso problema, que nós temos que resolver. E precisamos reconhecer isso, porque quando nós tivermos um comportamento adequado de fraternidade, de solidariedade para com o outro, de justiça, certamente o mundo vai melhorar. E nós não vamos conseguir isso se nós não resolvermos isso logo,
dentro da nossa casa, que é onde é mais difícil. O Santo Agostinho ainda, nessa oportunidade, pediu para que nós dessemos mais atenção aos inimigos, especialmente à opinião deles, quanto a nós. Porque o amigo, ele vai dissimular, ele não vai dizer a verdade para você. E o inimigo, ele não tem nada que esconder, não. Se ele puder lhe arrasar, ele vai fazer isso mesmo. E dizendo a verdade que lhe dói, que lhe machuca, que você precisa ouvir, que o seu amigo está ali, amaciando o seu ego, anestesiando a sua consciência, que é para o bichinho não chorar, que é para ele não ficar triste. E aí vamos constituindo pessoas doentes, emocionalmente falando. E eu quero lhes dizer que no desenvolvimento do nosso trabalho, nós temos que exercitar essas competências de amor, de fraternidade, de cuidado com o outro, porque algumas pessoas dizem que a gente que somos profissionais, nós não podemos dar o pulo do gato, né? Porque o verdadeiro mestre não dá o pulo do gato. Eu lhes digo mais, dê o pulo do gato, do cachorro, do coelho, do canguru. Não importa, diga o que deve ser dito para que o outro melhore. Se torne um profissional bom, qualificado, porque o que vai fazer a diferença não é o conhecimento em si, é a identidade. A diferença está em você, porque cada um vê mal ou bem segundo os olhos que tem. A sua postura no mundo, os seus comportamentos, diz qual local do mundo é que você ocupa. E aí, quando eu consigo perceber isso, eu já passo por um processo, né, de melhoria. E o cristão, o cidadão cristão, ele deve ser luz do mundo, influenciador de um mundo melhor através do seu comportamento. Porque quando você é luz do mundo, você se torna referência para outras pessoas. Não é pelo que você diz, é pelo que você vive. É como você age, é a maneira como você lida com as pessoas. E quando você faz isso, você vai observar que vai conseguir muitos satélites, ou seja, muitos discípulos. Muitas pessoas que o admiram, que querem estar com você para desenvolver um trabalho, para melhorar a sociedade em algum local. Porque nós sabemos que existe a lei e existe a realidade. Por isso são criadas muitas políticas públicas para ver se aproxima essa lei da realidade. E diante disso é que surgem, que nós conhecemos, as organizações não governamentais. Por deficiência dessa capacidade moral de gestão, aí vem a organização não governamental, que é para suprir essa necessidade. E as casas espíritas fazem muito isso. E outras organizações também fazem isso. O que acontece? As pessoas doam uma riqueza que elas têm chamada atenção, uma riqueza tamanha e gigantesca, transformadora, capaz de modificar o mundo, que é a atenção, para poder o mundo ser melhor. E aí quando eu começo a fazer isso de forma solidária, que eu exercito a renúncia, o desprendimento, a abnegação para ajudar o outro, as pessoas vão chegar para você e perceber que você é uma pessoa diferente das outras. Que você tem um comportamento diferente. O detalhe é que muitas pessoas em dificuldades se aproximarão de vocês. Mas por que isso? Porque você é solução. Porque você é capaz de colaborar com o outro, de doar uma palavra amiga, de tirar do seu bolso para poder ajudar uma causa social em benefício daqueles que estão numa situação difícil, vivendo uma provação ou uma expiação em si, um processo de evolução, né, de resgate ou evolução. E aí eu estou colaborando para que a pessoa se torne melhor, esteja numa ambientação melhor. E aí o nosso papel como cristão cidadão é ser luz do mundo, ser referência em um mundo sem referências. Quais são as nossas referências? Quem são os nossos ídolos? Aí tem um cantor que, né, se drogou, teve uma overdose. Aí teve um outro lá que foi na televisão e disse uns palavrões e ele é o cara porque ele diz o que pensa, eu também sou assim, me identifico com ele. O outro responde mal, agride. Serão essas as nossas referências?
pois estamos equivocados. Na sexta-feira chegou um homem, inclusive embriagado, e disse: eu sou seu fã, para mim. Aí eu levei aquele susto que ele me abraçou, quase me derruba, né, que eu sou franzino. E aí eu digo: meu filho, faça isso não, tem coisa melhor para você andar admirando, faça isso não. Admire o Cristo que é perfeito. Esse não tem falhas, aí você vai chegar lá também. Mas me deixe de mão. E também o bafo, né, e eu querendo me afastar um pouco, eu digo: sente aqui. E aí fomos conversar sobre essa conduta, né, esse comportamento. E nós que somos cristãos, não importa em qual religião nos encontremos, nós devemos exercitar o amor, retirando dos nossos lábios a acidez da crítica, substituindo crítica construtiva por sugestão. Eu posso lhe dar uma sugestão. A gente recebe melhor do que uma crítica. E aí muitas pessoas estão em instituições sociais, mas não suportam a crítica e saem. Minha gente, quem trabalha na seara do mestre não é elogiado, não. Quem trabalha na seara do mestre é perseguido. Quem é elogiado e quem é seguido nesses aspectos são aqueles ídolos do mundo. Não um modelo de trabalho por excelência, que é o Cristo, que nos ensinou como devemos fazer. E é tão simples fazer, mas nós não conseguimos, porque nós estamos ainda presos, né, a esse comportamento, a essa conduta que a sociedade nos impõe, que nós achamos que é correto, que é bonito, que nós sabemos que é bem aceito esse modelo, como Paulo de Tarso também vivia num tempo em que o modelo dele era bem aceito, e de repente chega um Cristo e modifica tudo, dizendo que não é para você odiar, é para você amar, que não é para você perseguir, é para você ajudar, acolher, levantar, no sentido contrário. E os espíritas os vejo nessa condição, num caminho contrário. Até hoje, quando você que é um trabalhador espírita sabe disso, que vai sair para o atendimento fraterno, que a pessoa pergunta: onde é que você vai? Você está indo para onde? Eu estou indo para a casa espírita. Ixi, e tu mexe com essas coisas? Não é? Meus ouvidos estão calejados de ouvir isso. Mas enfim, o importante não é o que os outros pensam da gente, na nossa ação, porque nós não devemos ser escravos da opinião alheia. Porque se somos escravos da opinião alheia, não somos autores da nossa própria vida. O Cristo nos fez um convite: que te importa a ti, segue-me tu. Então, essas pequenezes que nós temos, vamos deixar de lado, vamos seguir o Mestre. Como podemos ajudar a sociedade? Podemos estender a mão, dar esmola? Podemos. É a prática de caridade mais fácil que tem. A pessoa bate lá na porta, eu dou um pedaço de pão, estou livre. Pronto. Agora, caridade difícil é essa dentro do lar, onde está o inimigo do passado, onde nós precisamos servir e ajudar aquele que está doente e que precisa de nossa ajuda, porque no passado fomos nós que adoecemos ele. Colaboramos para isso. E aí, esse trabalho dignificante é que nós devemos valorizar. Quando eu consigo ajudar, me doar dentro da minha própria casa, eu tenho condições de ajudar em outros locais, fora desta residência. Trabalhos sociais, o que você puder fazer, faça. Porque tudo isso vai estar a seu favor. Tudo isso vai colaborar para que você se torne uma pessoa melhor. Vença a si mesmo a cada dia. E quando você está nesse caminho de superação de si mesmo, de vencer a si mesmo, ou seja, suas paixões inferiores, sua má conduta, você começa a servir de modelo para outros. Nós não vamos fazer isso para sermos modelo, mas para nos educarmos. Porque nós preferimos nos corromper pelo elogio do que crescer com a crítica.
E aí vamos anestesiar a consciência, não é? E no trabalho cristão, as pessoas fazem as atividades de forma abnegada, ajudam, são pessoas cultas, que colaboram, que fazem um grande trabalho em favor da sociedade, mas que muitas das vezes fazem porque tem um sentimento escondido que ele não permite, não coloca para fora, que é o status. Você faz o seu trabalho social para ser aplaudido, porque é um trabalho lindo, porque você quer ajudar as pessoas, porque você quer ver um mundo melhor, começando por você, ou é porque você quer o aplauso? Porque quando nós buscamos esse aplauso, chegará um momento que a verdade nos visitará. Porque a luz da verdade, ela faz com que nós nos enxerguemos. As feridas que nós temos, as mazelas que dispomos e que nós mesmos nos causamos. É por isso que o conhecimento, a verdade que o Cristo vem trazendo para a gente, agora o mais recente, fechando esse ciclo, que é o Espírito Consolador, né? Primeiro tiveram as revelações, que era de Moisés, depois a vinda do Cristo, e agora o Espírito Consolador, são verdades que estão vindo devagar. Porque se for luz demais, cega, né? Então a gente vai se perturbar em algum momento. Por isso, vamos assimilando devagarinho. No nosso trabalho, vamos assimilando devagarinho que é a nossa oportunidade de fazer o mundo melhor. Na nossa esfera de atuação, no exercício do livre-arbítrio. Porque quando você está no trabalho, você é daquele que chama a atenção para que os outros desenvolvam as atividades necessárias, ou é daquele que chama o indivíduo para falar do outro, para apontar o outro, gastar energia falando mal das pessoas. Isso é coisa de gente pequena, porque gente grande discute ideias, projetos para mudar o lugar em que se encontra, projetos para mudar um determinado local que está passando por uma dificuldade, solucionar um determinado problema. Pessoas grandes fazem isso, pessoas pequenas falam sobre pessoas pequenas, pessoas comuns falam de situações, de fatos. Mas aquele que está comprometido com a causa do Cristo, como um cristão cidadão, ele é um cristão também dentro da organização em que se encontra, também no seio familiar, também no trabalho, na rua. E é isso que vai fazer a grande diferença. Porque quando você faz um trabalho que auxilia o outro, que tira o outro de uma condição, onde eu não só ofereço a esmola, que muitas das vezes essa esmola, ela humilha o outro, irrita aquele que está dando, mas quando eu exercito uma caridade, né, moral, ou seja, de ter paciência com o outro, de ouvir o outro, a aceitação dele, por conta da limitação em que ele se encontra, eu vou poder ajudá-lo a evoluir também. Porque hoje ele está nesta condição, você também já esteve. Mas hoje você está em condição de ajudar o outro. Não vamos negligenciar essa oportunidade de evoluir mais. Vamos agradecer por esta bênção, por esta oportunidade de nos exercitarmos e sermos pessoas cada vez melhores. E como fazemos isso? Exercitando a ética junto ao outro. Que a ética, o padrão mais alto que tenho identificado da ética, na minha pequenez, é o amor ao próximo. Quando você faz por amor ao próximo, você consegue praticar todas as demais virtudes. E aí você consegue sim modificar o ambiente que você se encontra, a estrutura do local que precisa dessa intervenção. E se você percebe que há necessidade de mudança, ajude. Se você não consegue renunciar um pouco do seu trabalho para ajudar uma causa social, pois que o faça dentro do seu trabalho, pois que faça dentro de sua casa. Porque quando eu fico anestesiando a minha consciência, querendo mostrar para a sociedade uma pessoa que eu não sou, em um determinado momento, a doença mental, como a depressão, por exemplo, e outras, vai despontar.
tive a oportunidade de estar com uma mulher que ela gritava de dores por causa da depressão. Gritava, chorava e gritava, porque ela tinha bipolaridade e a depressão. E ela reclamando da situação, e eu perguntei, mas e onde estão seus filhos? Eu não tenho filhos. E onde estão os seus pais? Não tenho pais, já morreram, tenho 57 anos. E seus amigos? Não tenho. E aí ela ficou chorando porque estava só. E eu dei uma resposta, ela não gostou, não. Eu disse, quem se sente solitário, que seja solidário. Você tem o mundo para abraçar. Mas a gente sabe o que é o certo a fazer, mas prefere ficar deitado na cama, assumindo a postura de vítima. Porque é mais fácil. Porque fazer um trabalho em favor do outro, para mudar a realidade do outro, precisa renúncia, precisa evolução da criatura. E evoluir dói tanto. Dá trabalho demais. Mas se você não se disciplinar nesse processo de evolução, não se acostumar, chorar, extravasar as suas dores. Enquanto está trabalhando, você vai extravasar as suas dores e chorar, mas se lamentando porque não fez. Perdeu tempo. E aí nada melhor na vida do que cabeça renovada em cima de ombros gastos. Vale a pena trabalhar em favor da sociedade. Porque você é o primeiro beneficiado. Porque só ajuda o próximo aquele que já se melhorou. Se você percebe que já consegue auxiliar alguém, você já está melhorado. E para isso é necessário, como defendeu Santo Agostinho, como lá o sábio da antiguidade também já havia colocado, conhece-te a ti mesmo. E nós investimos dinheiro, tempo, discursos em posse. E quando falo posse, eu não estou dizendo a questão só da matéria em si, não. Estou me referindo a pessoas também. Porque o apego é fonte de sofrimento. Apego a qualquer coisa. Nós vamos sofrer. Por isso é necessário esse desprendimento. E o modelo é o Cristo. Uma vez Francisco de Assis estava feliz porque ele, chorando, olhando para o céu, com a cabeça no chão e dizendo, o mestre, com a cabeça em cima de uma pedra, né, e disse, o mestre não tinha onde botar a cabeça, e eu tenho uma pedra. Né, ou seja, estava numa condição um pouquinho melhor, de conforto, porque o mestre não tinha. E aí nós podemos, no nosso trabalho, certamente, investir para o nosso conforto, para termos um local agradável para a nossa família. Mas, especialmente, não podemos esquecer que devemos investir também em conduta moral. Investir nesse conhecimento que me faz uma pessoa melhor. Falamos tanto de amor. Eu amo, eu te amo. Mas será que nós sabemos o que é isso mesmo? Porque o amor é muito complexo. O amor dispõe de muitos mecanismos. É um complexo de vários sentimentos que temos que exercitar. E aí vamos investir nisso, para conhecermos esse amor, como ele é. Não é amor da questão do apego, mas o amor da paciência, do perdão, da honestidade, da abnegação, do compromisso. E quando você vai exercitando isso, a criatura vai evoluindo. Lá na minha esfera de trabalho, se alguém precisa da minha ajuda, ajudemos. Se no meu bairro há pessoas em dificuldade, ajudemos. Às vezes a pessoa não quer nenhum alimento, quer o mais simples e o que nós mais negamos, que é a atenção. Parar para escutar. Felizmente, algumas instituições hoje estão percebendo isso. Algumas pessoas estão montando grupos, equipes de trabalho para ouvir o outro. Olha que coisa boa. Porque quando eu passo a ouvir o outro, eu começo
a exercitar a capacidade de aceitação incondicional do outro, sem julgamentos, às vezes sem aconselhamentos, porque a pessoa sabe o que tem que fazer, mas está desorientada. E aí eu falo, estou me referindo aqui a trabalhos que são desde o mais simples do lar, que é lavar a louça, onde você pode ajudar, por exemplo, a sua mãe, seu pai, que é o mais simples que eu acho, como também a ouvir aquele que está adoecido. Gente, como estamos doentes. E quando você for ouvir uma pessoa dessa doente, quando você chegar alguém perto de você solicitando a sua atenção, pedindo a sua ajuda, você vai encontrar lá na raiz um egoísta. Lá na raiz, um orgulhoso, um vaidoso, que ainda não reconheceu isso. E aí, se a gente for dizer, tu é um egoísta, é um orgulhoso, aí a pessoa já não deu mais certo. É através do nosso modelo de ação, através do nosso comportamento. E o papel do cristão cidadão é o de colaborar com as mudanças da sociedade, sendo influenciador no seu comportamento. Porque você pode falar, mas o seu comportamento é que vai arrastar muita gente. Porque através da sua conduta, as pessoas vão se convencer. Ele vive o que ele fala. Quem é esse, né? Uma vez eu li, curioso, né, a história de São Brás, aquele que tem um livrinho que ele era bruxo. Cipriano, muito obrigado. Cipriano, que ele queria conquistar, ele tinha todas as mulheres, porque ele conhecia as ciências ocultas do lado negativo, né? Sabia usar essas energias, e aí queria conquistar uma mulher. E a mulher, ele fazia todos os feitiços possíveis, e essa mulher nada. E tentava de novo e nada. Até o dia que ele pegou a vergonha, botou de lado e foi lá perguntar: eu já fiz isso para te conquistar, tenho todas as mulheres que eu quero, e por que eu não tenho você? Aí ela disse: eu pertenço ao Cristo. Foi a resposta que deu. Porque estava num padrão vibratório diferente, inalcançável pelaquela vibração mais baixa. Porque o Cristo era um modelo para ela. E quando o Cristo passa a ser o nosso modelo, o nosso ídolo, nós vamos perceber que quando fizermos o nosso trabalho social, ou qualquer que seja, mesmo remunerado, nós vamos perceber que teremos dificuldades e teremos que nos adaptar às normas necessárias. Ora, se o Cristo se submeteu à lei do homem, por que nós não podemos se submeter a algumas normas das instituições que nós estamos? Recentemente, uma pessoa teve que se ausentar da equipe porque não se adaptava às normas. Mas o trabalho era social, em favor dos outros. Então, se o Cristo se submeteu às leis humanas para poder nos ajudar, por que nós não podemos nos submeter a uma gestão linear para poder ajudar o outro? Por quê? Egoísmo. Porque lá na raiz, queremos status, não é ajudar o outro. Não é colaborar com o outro. E aquelas pessoas que buscam status vão se frustrar. Se o mundo vivesse segundo as leis do Cristo, não haveria mais fome, não é? E aí há tanto desperdício, resultado do egoísmo. Nós temos aí 3 esferas na sociedade, que é o governo, responsável de trabalhar esses investimentos, esses impostos, para retornar isso como benefício à sociedade. Nós temos as empresas, que agora estão mais preocupadas com a questão cidadão. A empresa com o nome Empresa Cidadã é mais bonitinha, né? Fica mais fácil, mais aceitável aos ouvidos. Mas o foco de qualquer organização dessa privada é a lucratividade. Se investe em pessoas, em meritocracia, em pessoas mais felizes no trabalho,
É porque está investindo para poder receber mais ainda, ter mais retorno. Agora é uma oportunidade para nós nos melhorarmos, colaborarmos com a sociedade, fazer movimentar. Não é? E há aqueles que, diante das necessidades da sociedade, se juntam nas organizações não governamentais, nas organizações que vão colaborar para sanar uma deficiência que o governo e nem algumas empresas não têm atentado, né? Não têm observado. E aí a empresa cidadã vai lá, ajuda, tira uma verba. Aqui em Parnaíba teve uma empresa que se instalou, modificou bastante o ambiente em que se encontrava, e aí a sociedade começou a reagir, porque nós não estamos tendo retorno, e é muito barulho, e não está dando certo isso, até que, depois de milhões arrecadados, a empresa precisou fazer, foi o que ela fez, uma reforma numa creche. E o pessoal, só isso. Você modificou todo o ambiente que nós encontramos, inclusive eu até falei para ele, esse grande empresário aí, que exporta para o Sudeste, e digo, por que você não bota sua empresa acolá? Para ele, para não atrapalhar tanto, que ele é melhor. Aí ele se zangou comigo, né? Porque estava prejudicando um ambiente, sem ter um retorno. Agora não, ele está investindo em educação. Pronto. Já melhorou, o pessoal se silenciaram mais. Agora, nós que estamos na Casa Espíritas, estamos dentro dessa categoria de organização, né, não governamental. Ou seja, aquela organização, obviamente que é uma estrutura empresarial, mas que não visa necessariamente esse lucro, mas é preciso a verba para poder custear suas despesas, porque toda despesa, né, deverá surgir quando se faz alguma atividade. Então, as organizações não governamentais são uma oportunidade para aqueles que não se sentem bem dentro das instituições religiosas e também trabalharem para que a sociedade se torne melhor. E quando você faz esse trabalho para os outros, vai experimentar um suave enternecimento, como disse uma vez Joana de Ângeles. Porque a criatura começa a se melhorar. E quando você começa a vibrar nos padrões mais altos, você consegue sentir a tão sonhada paz. E o importante que nós devemos colocar ainda é que dentro do local de atuação sempre haverão aquelas pessoas que nos apontarão as nossas falhas, os nossos defeitos, ou nos acusarão de defeitos que não são nossos, mas essas pessoas, elas devem ser levadas em consideração porque elas podem sim estar dizendo a verdade e nos ajudar a afinar alguma coisa que não esteja na sintonia. Mas precisamos observar e aceitar a necessidade da melhora. Porque quando eu vou fazer isso, quando eu começo a fazer isso, começo a ter mais paz. E aquele que lhe persegue, que lhe incomoda no seu trabalho, por exemplo, ou em qualquer instituição que você estiver, ajudando alguém, faça como Cristo fez. Que na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes. Porque quando eu oro, rezo, medito, ou a palavra que você achar melhor, em favor daquele que me persegue, que me critica, aquela crítica ácida, eu começo a ter paz também. Ofereça, mestre, que dê a ele o que eu não consigo ter, que é paz. E aí eu já consigo me restabelecer. E o Cristo nos ensinou nas situações mais difíceis, né? Jesus nos ensinou nos momentos mais complicados, que nós temos que cumprir a nossa missão. Assumir o compromisso. Assumir compromisso é ater-se às escolhas. Se eu me comprometi, eu tenho que me ater à minha decisão. Virão coisas tranquilas, boas virão, mas as adversidades também virão. E é nesta oportunidade que nós vamos mostrar a competência moral que nós temos, exercitando esses sentimentos mais felizes, que é o respeito pelo outro, a colaboração, a fraternidade, que poderão resolver todas as problemáticas que a humanidade tem. Para isso, precisaremos reconhecer que temos que melhorar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar o que foi que eu fiz de bom, que deu certo, e o que foi que eu fiz de ruim. E aí eu vou, aos poucos,
melhorando-me, porque não é do dia para o outro. Não adianta exigir que o outro mude, nós queremos que a mudança seja lá de fora, para cá. Eles são assim, são daquela maneira, filhos deste, filhos daquela. Quando deveríamos começar esse processo de mudança? Aqui dentro, que é a mais difícil. Livrarmos da opinião alheia e zelarmos mais pela opinião nossa, sobre nós mesmos. Quem é você? Que pergunta difícil. Como você se vê? E aí, quando eu falo nesse aspecto, eu falo no sentido da pessoa, não do problema. Não do ambiente que ela se encontra, mas você consigo mesmo. Algumas pessoas têm sofrido bastante com relação à solidão. Reclamado muito. Você vai ajudar alguém, ouve muito isso. Eu me sinto só, abandonado, solitário. Eu vejo a solidão num aspecto mais positivo. Quando você está só, você pode mostrar de fato quem você é. Você para consigo mesmo. Se conhecer, dar-se o prazer da própria companhia, de estudar, de analisar a si mesmo. Quando estiver triste, aproveitar que a tristeza lhe possibilita analisar os seus atos para corrigir, porque ninguém sofre à toa, é uma consequência. E aí a tristeza não é para ninguém se enforcar, não. A tristeza é para a gente se analisar. Porque você estando turbulento, feliz, alegre demais, movimentado, você não para refletir. E a tristeza possibilita isso. É um instrumento, não é uma condenação. E aí as pessoas, quando exercitam a solidão para poder se conhecer mais, para poder estar consigo mesmas, elas conseguem se conhecer mais. Agora, quando você está na solidão por egoísmo, está na solidão por orgulho, aí já é outro problema. Um problema gravíssimo. Você não está se permitindo se conhecer. Você está fugindo das responsabilidades, dizendo que o mundo é culpado, que o mundo é ruim. E você é a vítima desse mundo tão negativo. Como fazer para resolver isso? Saia dessa visão pequena que você tem. Observe quando as pessoas estão caminhando. Só olham um raio de 5 metros ao seu redor. E tem pessoas em situação mais grave, só olha o umbigo. Temos que sair desta situação. Parar de olhar esse meu mundinho de 5 metros ao meu redor e olhar para o horizonte. Vou ver que o céu é mais azul, que tudo é grande, é belo, e que há necessidades tamanhas a serem resolvidas. E a partir daí, poderei exercitar essa gratidão. Agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho. Certa vez, questionei uma pessoa sobre como é que estava lá no seu trabalho. Aí disse um nome muito bonito, né? Aí eu fiquei parando. Não diga isso não. Porque se você está lá naquele local, você é uma lombriga. Agora você sabe o que ele disse, né? E aquilo me preocupou, porque é a forma como ele vê o trabalho. Cansativo, um fardo. Em um outro momento eu conversei com uma senhora que ganhou um prêmio por reconhecimento do seu trabalho, e ela deu uma resposta tão simples. Eu disse, senhora, como é que você consegue? Eu quero também, né, vender alguma coisa e compreender como é que você faz para ter tanto sucesso. E ela disse, meu filho, uma senhora, eu amo o que faço. Pronto. Eu me divirto. Eu gosto do que faço, eu acho graça. É uma terapia. Pronto, resolvido. O que você está fazendo? É uma terapia para você? Você se sente melhor a cada dia? Se não, procure outra coisa para fazer. Algo que lhe faça feliz. As adversidades virão, mas procure a motivação que você precisa no seu trabalho. E a motivação é resultado. Se eu tenho resultado,
fico motivado. Então busquemos esses resultados para a sociedade, começando aqui, em mim mesmo, melhorando a minha própria conduta, a minha forma de ver o mundo, exercitando a gratidão, porque nós ficamos criticando as pessoas que estão à nossa frente, acima de nós, nossos gestores, dizendo que nós trabalhamos e ele está lá, só enricando, e eu aqui na miséria. Você não trabalha para o gestor, para o dono da empresa, não. Você trabalha para você. Quando você trabalha para você, você não negligencia. Você faz o melhor que pode, porque você está fazendo isso porque eu tenho que buscar a excelência do que faço. Porque eu tenho que buscar a excelência como pessoa. Eles asseguram que aquelas pessoas que conseguem fazer isso são arrodeadas de problemas. Parece que assim chama, né? Minha gente, se o Cristo, quando veio, ficou arrodeado de problema, por quê? Era um médico. Ele não veio para aquela região porque lá era a mais beneficiada, eram privilegiados, mas porque lá era o lugar mais doente. Se nós estamos no local de trabalho, nós vamos na nossa esfera de trabalho, não interessa qual seja, nós estamos ali para auxiliar na melhora através da nossa ação, do nosso comportamento, ou nós estamos adoecendo ainda mais? É preciso nós avaliarmos a nossa conduta, reconhecermos as situações que precisamos melhorar, porque obviamente que o dinheiro não é tudo o que precisamos. Necessitamos dele para movimentar, como sangue em nossas veias. Dinheiro é assim neste mundo, para articular as coisas. Agora, como é que você vai fazer isso? Esse dinheiro lhe corrompe? Ou esse dinheiro lhe ajuda o ambiente que você se encontra? Nenhuma coisa e nem a outra, porque a decisão está na criatura. Como você vê o mundo? O que você faz pelos outros? E aí, aceitar o outro que nos incomoda se faz necessário, observando que aquilo que incomoda no outro, será que eu não tenho? Será que ele me incomoda tanto? Não é porque eu também sou assim? Não é um espelho, não? Então vamos identificar isso para poder melhorar. E aí vamos sair dessa esfera essencial que é a família, corrigidos, resolvendo melhor aqui a família, convivência, aprendendo a amar os meus familiares, porque quando eu aprender a amar os meus familiares e organizar a minha família de uma forma mais justa e de igualdade, de equidade, aí sim tenho condições de ajudar o outro. Quando Francisco queria sair para construir a igreja, ou seja, reformar, viver o evangelho primitivo, do jeitinho que Jesus viveu, que até para a gente viver o evangelho como Jesus viveu, deu trabalho, porque não queria deixar. Rapaz, que coisa. E aí, o mestre respondeu para ele, resolve lá na tua casa primeiro, que lá está bagunçado. E aí ele foi ver que o negócio realmente estava sério. Então, precisamos resolver primeiro dentro da nossa casa. Aí, quando fizermos isso, teremos condições de auxiliar em qualquer instituição social, porque não estaremos exercitando a hipocrisia. Porque, de fato, assim o somos. Porque nós somos o que realmente somos dentro de casa, sem máscaras. Sem gastar energia tentando provar para a sociedade uma coisa que nós não somos, mas que gostaríamos que as pessoas acreditassem que somos. E aí vamos auxiliar mais a sociedade dentro das nossas condições, dentro da nossa conduta, sendo a pessoa que somos, e vamos melhorar o ambiente da sociedade no exercício desse amor. E lhes asseguro que qualquer trabalho social em favor do outro vai dar muito trabalho, mas vocês sentirão paz, tranquilidade. Porque enquanto você está auxiliando lá o outro precisado, a espiritualidade amiga está lá, também na sua casa, lhe ajudando.
Agora, se você na sua casa, ao invés de fazer isso, só cria problema, você também vai ganhar um probleminha para você deixar os outros em paz, para você cuidar do seu problema. Então, as decisões que nós vamos tomar vai nos assegurar se vamos evoluir ou vamos permanecer estagnados. E o trabalho, especialmente esse cristão, nos padrões do Cristo, é que vão nos possibilitar atingir essa tão sonhada perfeição distante, mas de fato real. Não é um Cristo que trabalhou que é um Deus distante. É um Cristo que está aqui com a gente, nos afirmando: vocês sozinhos não chegarão lá, eu estou aqui. Vamos? E aí nos permitirá que avancemos. E o modelo é o Cristo. Não pensemos nesse Deus distante, mas nesse irmão maior, que nos ensinou como devemos trabalhar em duas perspectivas fantásticas: o amor e o serviço. Vou servir, mas faço isso por amor. Quando Cristo veio, ainda na sua pré-adolescência, os essênios já estavam muito adiantados, porque nada faltava a eles, porque já viviam a fraternidade, trabalhavam em favor do grupo, essa sinergia, um por todos e todos por um. Já era possível ali, tranquilo, antes do Cristo vir, ele já trabalhava dessa forma. Já está na hora de nós também começarmos a fazer isso. E quando o Cristo, ainda menino, se apresentou a eles em uma gruta, ele disse: eu sou o amor. Aquele que diz que ama e que julga o seu irmão, está faltando com a força mais poderosa que vem dos céus, que é o amor. Veja, né, um meninozinho pequenininho, ajeitou a roupinha para falar, subiu no púlpito, improvisado, e falou isso. Essa informação você encontra no livro Maria de Nazaré. E quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos na casa espírita fazendo a nossa ação social, quando estamos lá na empresa, quando estamos no nosso grupo social, tem uma pitadinha de amor aí? Pois se tem, lhes asseguro que terá um resultado muito positivo. A evolução da criatura, o progresso. Porque no trabalho que tanto exigimos ética, que é um princípio, um conjunto de valores, princípios, tudo que a gente tem de crenças para nós decidirmos as grandes questões da vida, né? O que eu quero, será que eu posso fazer mesmo? O que eu posso, eu devo mesmo fazer? O que eu posso, eu quero fazer? Pois, se tem amor, você tem o direcionamento. Aquele mecânico tem por responsabilidade corrigir a máquina para que ela funcione e produza. O médico tem a responsabilidade de ajudar a pessoa a se curar, dar condições para que ela se cure. E o cristão espírita, ou qualquer cristão que está nos modelos de Jesus, que siga o padrão de Jesus, o padrão vibratório, tem como bússola uma colocação de Allan Kardec, que é: fora da caridade não há salvação. E aí retomo lá Madre Teresa de Calcutá, quando disse: a caridade pode ser exercitada em qualquer esfera da sociedade. E aí passemos a mudar a nossa visão, a nossa postura, e vamos trabalhar. Porque o trabalho, muitos dizem, nos dignifica. O trabalho faz com que nós progridamos e especialmente aprendamos a amar mais. Se a sua religião, não interessa que seja, lhe ensina a amar mais, se o seu trabalho social, na empresa privada,
no seu grupo de amigos, lhe faz com que ame mais, ok. Agora, se não, procure outra coisa para fazer. Porque é o amor, o vertical, para alcançarmos a perfeição apresentada por Jesus e o convite que ele nos fez, que sejamos também perfeitos, pois que amemos o nosso trabalho, amando as pessoas que estão ali. Não é obrigado a estar agarrado e cheirando não, viu? Mas amemos. Você não é obrigado a gostar do outro, não, mas ame. Mas não compreendo isso, pois que investiguemos que o amor é a excelência para atingirmos a perfeição. Muito obrigado.